Eu sinto falta de votar num projeto, votar em propostas, tá ligado? Vota no MBL, Igão. Eu não voto, cara. Assim, uma coisa que eu posso te garantir é que eu nunca vou votar em nenhum de vocês. Olha que desgraçado. Não, Ele é beleza, assim, ele é assim, beleza. ele é Espera assim. só, a gente tá no poder aí e tal, implementar uma ditadura, te prender, te fuzil. Pô, não, brincadeira. Mas assim, o que eu tô dizendo é que realmente, eu sinto... Mas você que tá ouvindo, você tem que votar, tá? Porque senão Isso. você só não tá representado, cara. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque assim, ó, a galera fala, pô, mas você fala isso, porra, num programa como esse, que atinge milhões de pessoas, não sei o quê. Meu irmão, eu acredito, gosto de acreditar, que, porra, trazer pessoas como vocês aqui, envolvidos com a vida pública, caralho, eu faço constantemente isso, de diversas ideologias diferentes, pra gente trocar ideia, é o meu jeito de tentar fazer quem tá ouvindo formar sua própria opinião, tá ligado? Ouvir o que vocês têm pra falar aqui. Não, E assim, beleza, não é porque cara, eles mas falaram você que é verdade não, viu, família? Tem que pesquisar, pô. Mas, beleza. Tipo, você gasta, sei lá, 2.000 horas fazendo isso e não quer gastar 30 minutos pra votar. Você é um desgraçado. Não é que eu não quero gastar 30 minutos pra votar, é porque vocês não me convencem. Caralho! Sinceramente, tô falando pra você. Eu já falei isso pra você também. Não, você não me convence, você nunca falou, não. Tá, então eu tô falando, assim, eu não consigo comprar o que vocês estão falando, porque pra mim sempre tem um negocinho, entendeu? Sempre tem um... Eu já conversei com político demais pra saber que sempre tem um negocinho. Mas esse negocinho a gente sabe o que é, né? Aqui, eu vou citar o Milton Friedman de novo, desculpa. Mas é o interesse. Sempre tem um interesse. É lógico. E é normal que exista. Além do interesse público, a iniciativa pública tem um interesse, que é o mesmo interesse que faz o Igão ter um podcast. Tipo, não é apenas... Iguinho tem um podcast, não é apenas que o Kim Kataguiri consiga comunicar com o seu eleitorado, com a população, expandir grupo. Todo mundo tem interesse. Isso e a questão não quer dizer... isso é, se bem gerido e com bons incentivos, pode ser bom ou pode ser ruim. Se virar na política é um modelo de você poder roubar, você tem motivos para poder roubar, isso é um incentivo negativo. Se estar na política, o melhor político vai sempre ganhar a eleição, aí você vai colocar um incentivo positivo para estar na política. A questão é, interesse tem, é óbvio que tem. Tem de você estar no podcast, tem que estar todo mundo que tá aqui, tá todo mundo que tá assistindo, tem um interesse. A pessoa quer aprender, a pessoa quer xingar o Kim, quer xingar o Guto no chat, tem um interesse. A questão é, a política tem que ter Você incentivos... tá olhando o chat, guerreiro? Não tô. Isso é um erro capital. Eu não vejo. Tem inclusive o Renato que tá assistindo, que a gente tinha... Como é que tu sabe que ele tá assistindo? Ele mandou mensagem. Tá. O Renato ele tem uma mania de ver chat, ele vê comentário. E eu não gosto de ver nunca. Eu posto um vídeo, eu não vejo nem hipótese alguma os comentários. Nossa, eu vejo. Para de fazer isso. Eu vejo e dou coraçãozinho no YouTube, as pessoas ficam felizes, cara, é legal. Pô. Mas ó, cara, que custa dar Não, eu dou coraçõozinhos, mas aí eu coloco o corações. pessoal pra colocar. eu quero estar enganado. Essa é a verdade. Eu quero estar enganado. Eu Para quero com isso, Igão. eu quero que vocês me surpreendam. Eu quero que vocês me surpreendam. É tudo que eu quero. E vocês, eu falo toda a classe política, tá ligado? Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo bolo, né? É porque não é a mesma coisa mesmo, todo mundo. Se você consegue colocar... Você e o Podpah é a mesma coisa. São Mas tudo eu, podcast. assim, Podcast é tudo a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso Você é o, sei lá, o podcast o X vídeos é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que, assim, a princípio, o político tem uma função. Qual é a função do político, Guto, que você falou pra mim aqui? Depende do cargo. Mas, no geral, representa a população. Exato. E levar adiante os interesses da população, que, assim, as pessoas, a princípio, votaram neles pra isso, né? Nesse sentido, tá todo mundo tentando levar... Ó, tô sendo aqui... Tá sendo purinho, pura pureza. Até ufanista, tá ligado? Que é, ó, imagina que todo mundo quer que o Brasil seja melhor daqui a 10 anos. Todos os políticos querem que o Brasil seja melhor daqui a 10 anos. Ó, tô fazendo uma concessão gigante aqui. Com certeza é isso que passa na cabeça do Renan Calheiros. Ele tá ali pensando todos os dias em transformar o Brasil. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Nesse sentido, é o que eu tô dizendo. Nesse sentido, a princípio, todos são iguais. Tirando, é claro, discordâncias de como chegar lá. Tá ligado? E é muito claro pra mim que vocês discordam de uma porrada de coisas que uma porrada de gente fala. Mas sinto em vocês, e assim, confesso que sinto também... Calma aí, vamos lá. Sinto em quase todos os políticos que eu converso uma vontade de chegar num lugar melhor. No entanto, eu sei que é o trabalho dos políticos me convencer que é isso que eles querem.
mesmo que não seja. Então, eu já vi umas paradas acontecendo que eu fico, putz, na minha frente, tá ligado? É uma grande discussão do que Tá. eu tô trazendo. Eu acho que a discussão mais Não tô importante do falando de você. Brasil. A discussão mais importante do Brasil é como as nossas elites elas são necessariamente extrativistas. Então a gente tem servidores públicos que eles não querem servir a população, mas sim se servir da população. Então a gente vê isso na classe política. É verdade. Então, tipo, por que os políticos, no geral, por que o Arthur Lira, o Renan Calheiros, por que eles entram na política? É pra servir a população, é pra se servir da população. Por que tem artista que recebe, sei lá, aqueles... Lei Rouanet, por exemplo, mas por que a Cláudia Raia recebe 5 milhões e o artista de rua não? É a classe artística também tentando se servir da população. Acontece com os empresários. O que tem? A gente tem aqueles empresários que eles só são grandes empresários, só são milionários por conta da política. Eles estão tentando se servir da população. Interessante. Então a gente tem no Brasil uma elite no geral, e aí não é aquela papo de esquerda de a elite e tal coisa, uma elite que está tentando cada vez mais se servir da população e não servir a população. Concordo. Então a questão que você trouxe, Gão, Guinho, é uma questão quase europeia de por que os políticos têm que fazer tal coisa. No Brasil, especificamente, os políticos estão tentando pegar o seu dinheiro. Só. Estão tentando pegar o seu dinheiro. Aí não dá pra colocar todo no mesmo balaio. Tem alguns políticos, verdade. inclusive de esquerda, que não querem pegar o seu dinheiro, etc. Mas, no geral, a eleição, ela é uma coisa... Pô, eu tenho que ganhar porque, pô... Aquela cadeira é gostosa demais. Às vezes o cara nem senta naquela cadeira, ele nem vai pra Brasília. Vai na Assembleia. Ele não precisa nem daquela cadeira, ele precisa daquela caneta ou daquele depósito que a União faz na conta dele, sabe? Ele precisa de outras coisas. Mas a gente tem que urgentemente, é o que eu falei, inclusive da autoestima. É tipo, não sei o que lá, não preciso ter minha própria opinião, vou passar pano pra político. Tem que ter um pouco mais de autoestima, de você tomar suas próprias decisões. E mais do que isso, um pouco mais de autoestima, que é aquela questão quase que adulta, de você assumir suas responsabilidades. Então, se o Arthur Lira tá naquela cadeira, se o Renan Calheiros tá naquela cadeira, se o Lula tá na presidente de volta, em nenhum momento... Eu imagino, nenhum deles pegou uma arma na cabeça e falou, mão pro alto, vota em mim. Ele só entregou um santinho, a população falou, ok, vou votar no Arthur Lira aqui. Então, o brasileiro tem que ter autoestima de não parar de passar pano pra político, porque, pelo amor de Deus. E, segundo, tem também a responsabilidade quase que adulta de falar, se o Brasil é essa merda, a culpa é nossa. A culpa é nossa, não é dos outros. É inverter a mentalidade também, que existe uma mentalidade que assim... Os políticos, eles são... Se você é um político, você, caralho, tá numa posição... Que de fato tá numa posição privilegiada e você é o líder e não sei o que, na verdade. E sendo que, porra, a realidade é idealmente o contrário. É a gente que... É eu que cobro você, porra. É você que trabalha pra mim, porra. Né? E a sociedade brasileira meio que entra numa parada meio paternalista mesmo. Tá ligado? Não, é patrimonialismo, né? Quem tem o poder acha que o poder é dele. Quer dizer, quem exerce o poder acha que o poder é dele, né? Ou seja, o político acha que o poder que ele exerce, que o orçamento que ele administra é dele. E quem dá o orçamento e quem dá o poder acha que o orçamento e o poder é pra quem ele tá dando, não dele. Porra, obrigado, vereador X, pela parada que você fez aqui na pracinha. Obrigado é o caralho. É sua obrigação fazer essa porra, meu irmão. O que eu gosto é que tipo, o brasileiro ele é tão desinteressado que raramente o brasileiro faz essa placa. Geralmente é o próprio político. É o próprio político, que faz essa placa e instala lá. O brasileiro ele é desinteressado. Ele não faria uma plaquinha agradecendo nenhum político. Tem um outro ele nem aspecto. lembra que ele votou naquele político. Tem um outro aspecto também que eu acho que é relevante, que é a maioria das pessoas, elas têm mais o que fazer, irmão. Tá ligado? Eles têm que trabalhar, eles têm que sobreviver, pagar a porra do aluguel. Sim. Tá ligado? E assim, eu gostaria, na cabeça deles, até na minha também, eu gostaria de confiar nesse porra que eu votei aqui pra ele não me fuder. Só isso, pô. Entendeu? E aí eu vou viver minha vida. Sim. E aí eu vou fazer minhas paradas, porque, cara, olha só, se eu tiver que ficar enchendo a minha cabeça com essa porra aqui o tempo inteiro, eu não pago a porra do aluguel, mané. Isso, então, perfeito. pelo Essa amor é a de Deus, tranquilidade de quem me vota no Kim representa aí na Kataguiri. moral, por favor, pô. Tá ligado? Eu suponho que essa seja a cabeça de muita gente também, que a gente tem mais o que fazer, cara. Por isso que como eu falei, essa é a tranquilidade de quem vota no Kim Kataguiri. Agora, o brasileiro de fato ele tem... Agora, Ó, o brasileiro Kim não ele... é porque é meu amigo, não. Mas o Kim é um cara que eu respeito na política mesmo. Assim como respeito outras pessoas de esquerda e de outros aspectos políticos também. Porque eu vejo nas suas atitudes e nas conversas que a gente tem, e quando eu te peço ajuda lá, informações e tal, e você me ajuda e tal, assim como eu faço com outros, que, porra,
tem um compromisso com o que acredita. Pra mim isso é muito valioso. Tá ligado? Sim. Assim, agir de acordo com aquilo que você tá falando, porra. Parece o mínimo, né? Sim. Mas não é, cara. Pois é. Que loucura. Pois é. Desculpa ficar puto. Não, mas é isso mesmo. Não é nem, eu não acho nem que a população pense no geral, né? Porque às vezes as pessoas se esquecem que nós não somos um país rico, nós não somos um país pobre, nós somos um país miserável. A maior parte da população vive com menos de R$500. Às vezes as pessoas se esquecem disso, porque a bolha do debate político, muitas vezes é o Twitter, que é classe média alta. Ah, não, mas a renda da minha família é só R$3.000. Eu não sou de classe média, meu amigo. No Brasil você é. Você é classe média, sim. E a maior parte da população, não, a maior parte da população é miserável. Está preocupada com a própria sobrevivência. Primeiro ponto, está preocupada com a própria sobrevivência, não tem tempo de se preocupar com política. Segundo ponto, mesmo quando se preocupa com política, ela não sabe como se preocupar. Por quê? Porque o deputado federal vai lá, como a maior parte dos deputados federais se elegem, já disse isso várias vezes, levando obra para sua base eleitoral. Inaugurando UBS, hospital, creche, asfalto, praça, etc. E isso não é função de deputado federal. Isso é função de prefeito, de governador e de presidente. Deputado federal fiscaliza. Isso, nas maiores democracias do mundo, aliás, o papel do deputado é mais de fiscalizar até do que de legislar. Porque a maior parte das democracias, né, são parlamentaristas. E aí, o próprio governante, ele é um legislador e ele apresenta as principais propostas e cabe aos outros legisladores analisar a proposta que foi enviada pelo governo e fiscalizar o governo. Nem muito elaborar as próprias propostas, como acontece no Brasil, né? Mas beleza, a nossa função é fiscalizar e legislar. A gente tem um poder de legislar até maior do que parlamentares europeus. Mas a população não sabe disso. Então, quando ela vê um cara entregando uma obra, ela acha que ele tá fazendo o trabalho dele. Então, eu concordo com o Guto que a culpa é da população. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você que... Como é que eu vou cobrar desse cara? Que não sabe a função que não sabe a função do deputado. Modéstia à parte, assim, mais uma vez citando meus projetos, a gente tem um programa Jovem Capitalista que a gente vai, se for aprovado, tramitar nas comissões. Jovem Paulista assim, agora. Jovem Paulista vai colocar noção básica de política também na sala de aula. Como eu falei mais uma vez sobre a questão da mitocôndria. Não é possível que a gente saia da escola sem saber a diferença do deputado federal e o senador. Não é possível. Porque você vai votar, e no Brasil o voto é obrigatório, sou contra o voto obrigatório, mas então você vai votar, o mínimo que você tem que fazer é ter na sala de aula a diferença entre o deputado federal e o senador, já que você vai votar nos dois, inclusive. Sim. Então, é um dos déficits do Brasil. A gente falou do déficit de noção básica de economia, que acaba gerando o endividamento e a dificuldade do acesso ao crédito, mas também tem um déficit de político. Eu lembro que no dia da eleição eu fui votar com o Beraldo, Cristiano Beraldo, um cara que eu adoro muito. E eu fui votar com ele, votei nele, né? Não votei no Kim. Votei nele. Já votei em você uma vez, tomara que eu continue sempre votando. Se você não chegar aqui no Flow com o carro com cheio de... Não, mano. Não vou ficar o resto da vida nessa porra, não. Então, enfim, vou ter que ficar votando no Beraldo, então. E aí eu fui votar nele, aí eu recebi mensagens, né? Tipo, pô, Guto, votei em você hoje, etc. Aí uma mensagem me marcou que o cara falou, pô, Guto, tentei votar em você e no Nicolas, e não deu. Aí eu olhei a mensagem e falei... É claro que não dá. O Nicolas é um deputado federal de Minas Gerais, eu sou candidato a deputado estadual de São Paulo. Não dá pra votar nos dois. Então, tipo, o brasileiro... E o nosso voto é muito mais considerado, porque a gente é ideológica, de rede social. Então, pro cara conhecer o Guto, ele tem que estar gostando de política nas redes sociais. E rede social, ele pode estar vendo vídeo da MC Pipoquinha. É verdade. Então, pro cara chegar, ele gosta muito de política. E mesmo essas pessoas, tem algumas pessoas que não conhecem política. Imagina pro cara que vê rede social só pra ver a Pipoquinha. Aí não sabe nada mesmo. Então, tipo, a gente, urgentemente, um dos déficits que a gente tem que tratar é o déficit de política. Não é possível que, pô, meu próprio eleitor tentou votar em mim. Em Uberaba, em Minas Gerais. O cara tentou votar, pô, vou votar no... Ele tava tranquilo. Também. Pô, pra caramba. Ele tava tranquilo, tipo, não, hoje eu vou votar no Nicolas e no Guto. Ele ficou o processo eleitoral inteiro. Não, você vai votar pra ganhar em deputado. Não, eu já tenho um candidato. É o Guto, lá de São Paulo. Caralho. Então, tipo, a gente tem que tratar esse déficit também, o déficit político, além do déficit também econômico.
Ô, Guto. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, primeiro que é dividido em 2 planos, certo? Isso. É o membro Flower humilde, que vai custar R$20, e o membro Flower burguês, que é de R$50. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.